Paz seja convosco. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos unidos nesta noite. Hoje, logo após a escola bíblica dominical, eu dei uma corrida lá na casa do presbítero Sebastião para conversar com ele. E cumprimentei a Naldinha e ela olhou para mim e falou assim: hoje eu fui numa igreja legal. E aí eu falei: tá me traindo, Naldinha? Não, é uma igreja mais perto, pastor Paulo, você tem que entender. Eu falei: onde é essa igreja, mano? É aqui pertinho. Pastor Paulo. Eu saí da cozinha e fui lá pro quarto e assisti a dominical. Na Odisseia sempre gaiata nas suas colocações. Deus a abençoe na sua alegria e no seu amor. Estamos aqui reunidos mais uma vez com o objetivo de conhecer mais a Deus. Esse é o motivo da nossa existência. Não a corrida atrás do respeito, da felicidade, de bens, mas de sermos aprovados por Deus. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar, exaltar e bendizer o Teu santo nome nesta noite. Quero pedir ao Senhor, Pai querido, que o Senhor nos oriente, nos guie, nos dê direção. Que o Senhor abra, Pai querido, os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua palavra. Que nós possamos, Pai querido, ser edificados na força do Seu poder. Que o Teu Espírito Santo fale conosco, nos oriente, nos dê direção e também nos constranja do pecado, da justiça e do juízo. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está chegando agora, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa abertura, como o nosso louvor, muitas vezes ele é desafinado, não tem uma voz talhada para isso. Mas eu queria convidar você a chegar um pouquinho antes para mandar sua saudação. Os irmãos ficam felizes, eu fico feliz. Não apenas curta, não apenas assista, mas deixe o seu oizinho. É bom quando a gente vê que o nosso irmão desejou algo para nós. A paz, amada igreja. E aí a pessoa olha a fotinha e fica lembrando daqueles momentos em que a gente congregava junto, outras atividades. Não deixe de dar a sua saudação, é tão importante você fazer isso. Estamos meditando no Salmo número 4. Já deixa aberto aí, Salmos número 4. Nós estamos na reta final desse versículo e devemos meditar nos 3 últimos versículos, se Deus assim o permitir, versos 6, 7 e 8. Já deixa aberto aí. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema Desperta tu que dormes. Dormir é bom demais, bom demais. Hoje pela manhã relembrava da época que a minha vida não era uma vida cristã e eu saía com os meus amigos, com as minhas amigas, a gente ia, a minha irmã também ia, e a gente saía e voltava 2, 3, 4 da manhã, e aí quando chegava em casa cansado, a gente ia dormir e acordava 1, 2, 3 da tarde. Era gostoso dormir, gostoso dormir ainda hoje. Dormir é uma coisa boa até que ela deixa de ser boa. Quando a nossa ocupação maior é dormir, a nossa vida adoece. Seja no âmbito natural, seja no âmbito espiritual. Quando nós dormimos demais, nosso espiritual, nosso físico, ele padece. Nossos problemas, eles aumentam.
Muitas vezes a pessoa ela vai deitar, vai dormir, porque ela acredita que quando ela se levanta, o problema se foi. Semelhantemente, pessoas que usam drogas, que usam psicotrópicos, pessoas que utilizam de outros artifícios, eles buscam a paz, mesmo que momentânea, aguardando que aquela luta e dificuldade, quando os olhos se abrirem, quando passa o efeito das drogas, quando passa o efeito da bebida, aquele problema sumiu. Mas os nossos problemas, na verdade, eles aumentam, porque sem solução, eles se acumulam. As nossas vidas são assim. Nós temos problemas do passado que não são resolvidos. As pessoas, elas tomam decisões erradas que maltratam e influenciam gerações além da própria vida. E quando você não trata, você simplesmente joga a terra em cima e continua caminhando. Em algum momento, você vai passar por esse caminho de novo e você vai encontrar aquela situação como uma situação de mau cheiro. Porque não há o arrependimento, porque não há o perdão, porque não há o tratamento, famílias se destroem, relacionamentos se findam. E não basta apenas conversar, isso é meio básico, mas é humano. Se não houver intervenção do Senhor, aquela ferida não é curada, não é tratada. Nós, como que andando em círculos, como cachorros correndo atrás do rabo, nós vivemos a mesma situação de dissabor vez após vez. Entenda que dormir não se refere apenas, mas também o sono na rede ou na cama, mas especialmente o sono dentro da vida. Somos chamados por Deus a estar sempre dispostos, sempre despertos, sempre postos em nossas funções e atribuições que foram comissionadas por Ele. Então, se você é o homem da casa, você é o sacerdote da casa, o seu objetivo maior é prover, mas também guardar. Se você é uma esposa, você tem que auxiliar. Se você é uma pessoa que não contraiu o matrimônio ou acabou o seu matrimônio, você tem que cuidar de outras coisas, mas Deus te comissiona e você tem que estar sempre alerta, sempre preparado para entrar em guerra, como se fosse num quartel do corpo de bombeiros. Tocou a campainha, não dá tempo da pessoa ficar pensando, ela tem que vestir a roupa correndo, e pelo menos nos filmes lá dos Estados Unidos a pessoa pula naquele poste para não descer as escadas e sai escorregando e corre, entra no carro de bombeiros e acaba acabando de se vestir e vai, porque é algo para se resolver urgente. Nós temos que estar sempre prontos desta maneira. Mas o que acontece é que nós temos em muito estados sonolentos. As coisas acontecem e nós não fazemos nada. Acabamos por deixar para depois o que tinha que ser feito hoje, por nosso comodismo, por nosso bem-estar. E aí nós postergamos situações que deviam ser resolvidas lá atrás, que se não são resolvidas, elas continuam influenciando ano após ano, ano após ano. E as pessoas se perguntam, por que não pode mais haver paz? Por que isso não se resolve? Porque lá atrás, se jogou terra em cima e continuou se caminhando. O verso que fica da semana passada é Salmos 4,4, que diz: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. A esperança de todas essas lutas e dificuldades é que nós temos um Deus que não cochila nem dorme. Você dorme no ponto, eu não. Eu também, mas Deus não. Salmo 121,4 diz: é certo
que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Aonde estava Deus quando aconteceu isso? No seu alto e sublime trono, com os olhos sobre toda a terra, sempre pronto. Deus já nos acompanhava quando ainda éramos substâncias informes no ventre das nossas mães. Diferente de nós, Ele não fica passivo diante dos nossos cochilos e nos toma pela mão. Ele permite o nosso sono, até não permitir mais. E se for necessário, Ele sacode a minha vida. Ele sacode a sua vida. Seja com uma enfermidade, com uma briga, com uma discussão, com um acidente. Ele sacode a nossa vida para que a gente desperte desse sono. E nos toma pela mão. Ele, como general de batalha, quando é o momento de nos acordar, Ele toca a sua trombeta. E não há como aqueles que são filhos, aqueles que são filhas, não responderem ao toque da trombeta. Que o seu dia de despertar, que o meu dia de despertar seja hoje. Amém. Que não tenha que ter mais um evento, mais um episódio, para que quem sabe você desperte. Que esse dia seja hoje, eu oro em nome de Jesus. A palavra de hoje tem como título: A luz do teu rosto, Senhor. Quando eu coloquei esse título, a primeira imagem que veio na minha mente foi a figura de Moisés subindo o Monte Sinai para conversar com Deus, receber a direção dele. Não havia o templo ainda. E quando ele voltava, o rosto dele brilhava. O rosto de Moisés era um reflexo da face de Deus. Uma face que nenhum homem viu, apenas o unigênito de Deus. Mas Ele nos permite vê-lo através das suas características, da sua bondade e misericórdia. Quero convidar você a ler comigo Salmos 4, que diz assim: Salmo de Davi, ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Verso 6. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há a fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, lemos mais uma vez a Tua santa e bendita palavra. Nós carecemos do Senhor. Nós precisamos, Pai, que o Senhor nos ilumine, nos dê entendimento, que o Teu Espírito de entendimento seja sobre a nossa vida. Pai, peço que também o Senhor me capacite. Não há em mim nada de especial. Pelo contrário, sou mais pecador do que aqueles que me ouvem. Por isso eu careço, Pai, que o Senhor me ajude a trazer uma mensagem santa ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. O primeiro versículo nós vamos meditar desta palavra, que tem como título A luz do teu rosto, Senhor. É Salmos 4, 6, que traz exatamente esta frase. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, sobre nós a luz do teu rosto. Davi medita sobre a cruel malícia dos seus inimigos, porque avidamente perseguiam a sua vida. Não buscando agir com reclamação, Davi
mas contemplando a certeza que o desejo que fazia arder seu próprio coração era ter Deus como seu amigo e conselheiro. Apesar dele meditar, de ele estar passando por um tempo de luta e dificuldade, ele sabia que Deus era o seu amigo, era o seu conselheiro, era aquele que o pegava pela mão. Diante dos inumeráveis desejos com os quais cada e todo gênero humano se entretém, Davi tinha a Deus. Se você tiver a curiosidade de passar em alguma igreja que esteja fazendo uma campanha do ano de 2021, e você pegar o formulário lá, dificilmente, quase nunca, se fala de coisas espirituais. Fala de uma restauração emocional, de um novo emprego, fala-se de você comprar a tua casa própria, mas o espiritual ele é deixado de lado. Mas em versículos como esse, Davi ele fala que o que importa é que a luz do Senhor brilhe sobre ele. E nós vamos trabalhar esse versículo 6, esse versículo 7, o verso 8, tentando embutir no seu coração e também no meu, que mais importa ter o brilho do Senhor sobre as nossas vidas, os benefícios do Senhor sobre as nossas vidas, do que a satisfação que o homem busca nesta terra. Os 3 versículos eles vão basicamente tratar disso de formas diferentes, trazendo novas ilustrações, mas o recado é esse: satisfaça-se em Deus e não em coisas perecíveis e temporais. Lamentações capítulo 3, verso 24 diz: a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. As tribos de Israel eram 12, e quando houve a distribuição das terras, depois de atravessar o mar, o rio Jordão, destruir Jericó e sair fazendo uma destruição completa e tomando posse daquela terra, foi feita a divisão das terras segundo a ordenança de Deus. Mas havia um povo, chamado tribo de Levi, os sacerdotes, que a porção deles era o Senhor. E eles diziam: a minha porção é o Senhor. Ter Deus em suas vidas não é um princípio defendido pelos ímpios. Você não encontra isso no mundo. Você não vai encontrar isso na psicologia. Você não vai encontrar isso na filosofia, nos jornais. Ter Deus em sua vida não é um princípio defendido pelos ímpios e que exerce influência sobre eles. As pessoas elas agem segundo seus corações. Você tem 2 opções. Ou você age segundo padrões humanos, ou segundo padrões divinos. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Ter Deus em nossas vidas não é um princípio defendido pelos ímpios e que exerce influência sobre eles. Devido a isso, os únicos que podem ser verdadeiramente e perfeitamente felizes são aqueles que se interessam pelo favor divino. Se você optar pelo favor humano, pela lei dos homens, pelo que os homens dizem que é importante, você vai colher frutos em relação a isso. Mas, se você optar pelo caminho divino, você vai ter lutas e dificuldades neste mundo, para você ter uma vida vindoura abençoada na eternidade. Enquanto a maioria dos homens corre atrás do ter, nós que somos filhos de Deus temos que buscar o ser agradáveis a Deus. Ter é bom, você ter recursos. Conversava com um pastor amigo meu e ele tem dificuldades financeiras, como a grande maioria dos pastores, e ele estava num local bem legal. E aí eu liguei, mandei uma mensagem para ele, falei: ei, meu irmão, você é pastor da igreja tal, né? Então você está bem, você pode estar num lugar desse. Aí eu comecei a conversar com ele, brincar com ele, ele brincava comigo.
E ele falou assim para mim: pastor, isso aí foi um presente de Deus, 8 dias nesse lugar. Eu só tive que pagar as passagens. Eu não teria condições de fazer isso não. Espero que algum dia, ele disse, eu espero que algum dia eu consiga voltar lá com os meus recursos. E eu falei para ele: meu amigo, quem te deu foi Deus. Não espere fazer nada com os seus recursos, porque eles não são seus recursos. A poderosa e bendita mão de Deus é aquela que nos supre. E eu espero que você tenha outras oportunidades, não com os teus recursos, mas com os recursos de Deus. E ele agradeceu por isso que eu falei. Somos aqueles que devem viver como estrangeiros e peregrinos no mundo, a fim de que pela esperança e pela paciência obtenhamos no devido tempo uma vida superior. Nós temos lutas e dificuldades nesta vida, mas nós somos peregrinos aqui, nós não vivemos aqui. Quando as pessoas elas estão saindo de um lugar, o presbítero Sebastião, sempre eu cito isso quando ele faz a oração dos refugiados, ele fala: as pessoas saem das suas terras com a roupa do corpo, não dá tempo de pegar nada. Você vai ver um relato semelhante lá na saída do povo de Israel do Egito. As pessoas saíram na correria. A esperança é você encontrar algo melhor. Hoje, não sei se tanto, mas antigamente haviam muitos migrantes, pessoas que saíam do norte, do nordeste, iam para a região de São Paulo, Rio de Janeiro, procurar uma vida melhor. Passavam lutas e dificuldades, mas sempre no afã de que queriam conseguir algo melhor. Atos capítulo 42 e 44 e 45, Atos 2, 44 e 45 diz: todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqueles homens viram Cristo subir aos céus e dizer que ele iria voltar. E aí aquele sentimento encheu o coração deles de amor. E eles falaram: por que eu preciso de 2 carros? Por que eu preciso de 3 jumentinhos? Por que eu preciso disso, preciso daquilo? E o que aconteceu é que muitos deles se abriram mão dos seus bens, porque eles plantavam num terreno sobrenatural, superior. Devemos então permanecer contentes com as coisas boas e também com as más que nos acontecem. E se porventura desfrutarmos de alguma prosperidade material, não podemos nos deixar influenciar por algum interesse que nos afaste de Deus. Você começa a prosperar, não cresce os olhos. Falava hoje pela manhã, domingo não é dia de trabalhar. Você precisa realmente de deixar a casa do Senhor, de deixar a escola bíblica dominical, de deixar você ficar um pouco mais na sua cama, para você descansar, de ficar com aqueles que são importantes para você. Será que você precisa disso? Romper o dia do Senhor? Será que é bênção? Êxodo capítulo 20, verso 10 e 11 fala do 4º mandamento que nós começamos a meditar hoje. Mas o 7º dia é o dia de descanso do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Não, pastor, eu não estou trabalhando não, mas os meus funcionários estão lá, estão carregando isso, fazendo aquilo outro. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu servo, nem a tua filha, nem o teu filho, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. Esse dia é meu, diz Deus, e é meu, e eu o santifico. Consequentemente, enquanto os ímpios, semelhantemente ao procedimento de animais, se apegam a vários objetos, crendo encontrar neles a verdadeira e suprema felicidade, Davi, com boas razões, se separa deles e propõe a si mesmo uma finalidade de caráter totalmente oposto. Não só diz que está satisfeito com o favor divino, como também
não vai atrás do que as pessoas dizem que é importante. As pessoas hoje estão numa correria para você ter a aposentadoria e não há problema nenhum, para ter a reserva e não há problema nenhum, mas muitas vezes as pessoas deixam de viver. O sonho da casa própria pode ser o pesadelo de uma vida inteira, em que você trabalha, você não tem um momento de paz e tranquilidade, e aí você morre, deixa para os herdeiros que provavelmente vão brigar, vai ter contenda e divisão por aquilo que você trabalhou a vida inteira, e com uma fumaça aquele valor deixa de existir. Tal comparação da aspiração de Davi com as aspirações do mundo ilustra muito bem que os fiéis, formando um baixo conceito das coisas da presente vida, descansam tão somente em Deus e nada têm por precioso além da experiência pessoal e consciente do seu profundo interesse pelo favor divino. As pessoas, elas começam, sendo filhas, a identificar que as coisas não são tão importantes assim. Um momento de paz talvez valha mais que alguns milhares de reais. Pessoas que são ricas dentro da condição financeira e material, às vezes poderiam doar a própria riqueza total apenas para que ele pudesse enxergar com uma córnea, que para nós é tão comum, ter um rim para filtrar o sangue, para você não ficar numa máquina de hemodiálise. Pessoas que estão pegando Covid, um pulmão pleno para você poder respirar. As pessoas dariam tudo e não podem. Não há troca para essas coisas. Davi chama de insensatos todos aqueles que, aspirando desfrutar de prosperidade, não começam pela busca do favor divino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto, as demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Trabalhar no domingo, para quê? Trabalhar 12, 16, 20 horas, para quê? Há algumas situações que são ímpar e são necessárias, mas será que isso tem que ser a regra das vidas? Será que você tem que constituir realmente esse legado de patrimônio desta monta, mas você não vive e não aproveita nada? Davi censura outros vícios, a saber que os homens comuns e terrenos, ao se entregarem totalmente ao bem-estar e conforto da carne, se prendem a eles, ou os tomam como seu único desfruto da vida, sem ponderar em nada mais elevado. Eu olho e falo: enquanto eu não tiver um carro Mercedes-Benz, eu não sou feliz. Enquanto eu não tiver o meu emprego público de volta, eu não sou feliz. Enquanto eu não constituir matrimônio, enquanto eu não for pai, enquanto eu não for mãe, enquanto eu não tiver minha casa própria, enquanto o Mengão não for 10 vezes campeão, enquanto, e o tempo passa, e você vai ficando velho e não desfruta de absolutamente nada. Daí sucede que, enquanto sem ponderar em nada mais elevado, Davi, ele olha para essas coisas e fala: não vale nada. O mais importante é o Senhor, o mais importante é Deus. Momentos preciosos, tem uma música que a gente canta, momentos preciosos na presença de Jesus, comunhão tão deliciosa. Que coisa abençoada estar na presença do Senhor. Davi, ao contrário, testifica que, embora estivesse destituído de todas as demais coisas desejáveis, não é que ele não desejava, não fazia falta. Para ele, o amor paternal de Deus era suficiente para compensar a perda de todas as outras coisas. Você consegue entender que, se Deus ele for suficiente para você, as coisas do dia a dia não vão te abalar? Se você entende que Deus é o seu suficiente, se você entende que Deus ele é o teu provedor, que Ele é aquele que cuida de você antes de você nascer,
Ele não vai deixar você morrer enquanto você não cumprir o propósito aqui na Terra? Aí você não se preocupa com o recurso financeiro. Você não se preocupa com a enfermidade, com a rejeição. Por quê? Porque você é pleno em Deus. Você já tem tudo. Nada mais pode ser acrescentado. Tem um louvor aí que é muito mais profano do que cristão, que diz: restitui o que eu quero de volta, o que é meu. Outro hino fala: o melhor de Deus ainda está por vir. Não está. Você vive na melhor condição de Deus, na qual o seu Filho amado morreu por você. Eis, portanto, o sentido de tudo. A maioria das pessoas tentam alcançar os prazeres e as vantagens do presente vida. Porém, a felicidade só se pode encontrar no favor divino. Eclesiastes capítulo 3. Abre aí, por gentileza. Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Eclesiastes capítulo 3. Verso 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Verso 17: então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda boa obra. E ele fala em todo esse livro de Eclesiastes: vaidade. Tudo é vaidade. Buscar as coisas dos homens, vaidade. Buscar a casa própria, vaidade. É como correr atrás do vento. Você não tem como correr atrás do vento. Não, mas enquanto eu não tiver, pastor, uma reserva de 50 mil reais, eu não sossego. O que são 50 mil reais? É muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas perante as coisas da vida, não é nada. É aquilo que eu falei. Se você não tem uma córnea que permite que você enxergue, esses 50 mil reais não valem nada. Se você não consegue ouvir, estou sentindo falta do cachorrinho, fala baixinho para ele não ouvir, né? Cachorrinho, ele é presente. Toda vez que eu começo a falar, ele começa a latir lá. Se você não consegue ouvir as coisas, de que vale 50 mil reais? Se você não tem saúde, estava lá hoje rapidamente com a Betânia, e ela comentando da irmã dela, está lá com aquela doença ela, que não consegue mais se conter na sua falar, não consegue mais respirar direito. O que é o dinheiro? Se chegar para ela e falar assim: olha, eu vou te restaurar a sua saúde, ou estou aqui R$1 milhão, o que você prefere? A pessoa vai querer a saúde. Eclesiastes, Salomão diz que tudo é vaidade. Davi usa a expressão "a luz do teu rosto" para expressar o sereno e amável semblante de Deus nas manifestações do seu favor e do seu amor. Ele olha para os que são filhos, ele olha para os que são filhas, e ele faz brilhar o rosto dele com a manifestação do seu amor. Mas, de outro lado, o rosto de Deus se nos afigura sombrio e fechado quando ele revela os traços da sua ira. Deus se ira. E como? Quando você não age com misericórdia com teu irmão, ele é irado contra você. E só não te consome por um motivo: Jesus. Você esquece a gama dos seus pecados, quantas pessoas você magoou, entristeceu, mas naquele momento o pecado do outro parece que é do tamanho do mundo. Deus se ira nessa situação e só não nos consome por causa do sangue vertido na cruz do Calvário. Essa luz iluminando nossos corações, ela tem que produzir em nós confiança e esperança. A luz do Senhor é sobre a sua vida. Você tem que desenvolver confiança, esperança.
Sermos amados por Deus não nos será suficiente, a menos que o senso desse amor penetre e habite nos nossos corações. Sendo, porém, iluminados pelo Espírito Santo, recebemos dele os confortos de uma alegria genuína e sólida. Isso tem que estar gravado no seu coração. Toda vez que vier o desânimo, toda vez que vier a dificuldade, você saca isso. Eu sou filho de Deus. A bênção do Senhor é sobre a minha vida. A porção que eu tenho nessa terra chama-se Deus. Essa passagem nos ensina que são miseráveis os que, plenamente resolutos, não repousam totalmente em Deus e não ficam satisfeitos, mesmo quando possuem fartura de coisas terrenas. E não vão conseguir se satisfazer. Porque a bênção financeira é uma bênção, mas em muitos casos ela é uma maldição. Se você for puxar o histórico da grande maioria de pessoas que receberam prêmios da Loto, da Sena, da Mega Sena, corrida de cavalo, jockey, qualquer coisa que seja, você vai ver que esse dinheiro fez assim, ó. Num dia a pessoa milionária, no outro dia não tinha nada. Parece que além de você gastar aquilo que você ganhou, na sua totalidade você ainda consome aquilo que você tinha. E o estado seu segundo, é pior do que o primeiro. Em contrapartida, os fiéis, embora se vejam agitados, eu vejo você agitado, eu me sinto agitado. Cheguei ontem do curso que eu fiz, encostei com a minha esposa e abri meu coração, da agitação do meu coração. Em contrapartida, aqueles que são fiéis, embora sejam agitados em meio a muitas tribulações, são realmente felizes, mesmo não contando com nenhuma outra razão para isso, a não ser o fato de o semblante paternal de Deus brilhar sobre eles. E eu pude entrar na minha casa, vi minha filha querida, a minha esposa amada, tivemos ter uma refeição saborosa, podemos ir dormir com tranquilidade, água quente, teto, todas as coisas que são reflexos do amor de Deus, do brilho do rosto de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Salmos 31, verso 16, o salmista fala: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. A presença de Deus converte a nossa tristeza em alegria, o nosso desespero em esperança, a nossa morte em vida. Salmos capítulo 4, verso 7, o nosso segundo versículo diz assim: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles há fartura de cereal e de vinho. Pastor, a mesma coisa. Só que agora ele estabelece uma analogia, uma comparação. É algo que os escritores fazem bastante dentro das escrituras. Elas trazem situações hipotéticas que ocorrem no mundo natural para que você possa comparar. Fazendo uso de outra comparação, Davi expressa e ilustra melhor a força da sua afeição, demonstrando que uma vez obtido o bem pela qual tanto ansiara, ele não inveja um mínimo sequer da riqueza dos outros. Mas pelo contrário, ele vive satisfeito com a sua própria porção. A tua porção hoje é pequena? Se satisfaça nisso. Faça o possível para crescer. Trabalhe, se esforce, estude. Mas não se desespere. Não se descabele. Não deixe de curtir os momentos da vida, porque eles passam muito rápido. Pude ter 5 dias esse final de ano. Foi pouco. Sempre tirava mais dias, não chegava a 20 dias, mas tirava 10 dias, 15 dias, o recurso estava um pouco mais curto, e graças a Deus a minha esposa, ela nos conduziu como uma boa auxiliadora a algo que nós poderíamos desfrutar e nós podemos estar ali descansando. Então não vou olhar porque eu queria ter ido para o Nordeste, eu queria ter ido para a Europa. Não, Deus ele me proporcionou esta porção. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Não tem? Glórias a Deus, Senhor. Glórias a Deus.
Filipenses capítulo 4, versos 12 e 13 diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Apóstolo Paulo, ele olhava e escreveu para os filipenses, falando assim: eu sei ser satisfeito com a porção de cada dia. Eu gostaria de ter um filé mignon, mas a palavra de Deus diz que hoje é dia do pão nosso de cada dia. Coma o pão com alegria, que o Senhor te satisfaça. Ele tinha mais satisfação em contemplar o semblante tranquilo de Deus irradiando luz sobre ele do que ter silos, aqueles depósitos grandes, cheios de grãos de trigo, ou então adegas cheias de tonéis de vinho. Davi declara que se alegrava mais no favor de Deus do que os homens mundanos se regozijavam enquanto desfrutavam de todos os bens terrenos, com cujo desejo geralmente se deixam inflamar. Além de Davi não ter, naquele momento, ele olhava para as pessoas e se alegrava apenas por elas terem. Não havia um mover de inveja no seu coração. A porção que eu tenho é essa. É uma porção abençoadinha de Deus e eu vou me alegrar nela. Ele os representara como tão inclinados e tão entregues à busca de prosperidade terrena que não cuidavam de pensar em Deus. Muitas vezes Deus ele não dá prosperidade para nós, porque senão nós nos afastamos dele. Ele te dá um emprego bom, você vai querer um emprego melhor. Você passou num concurso de juiz, você vai querer desembargador. Você passou no desembargador, você quer ser ministro do Supremo. E não há nada de errado em você almejar coisas maiores. Mas o problema é quando você coloca isso como a coisa mais importante da sua vida. E você não desfruta do agora. As pessoas elas começam a esquecer de Deus. E ele acrescenta esta comparação, falando assim: vinho e cereal, riquezas, não vale nada diante da benevolência divina. Vemos nesse versículo como os homens mundanos, talvez você ache assim, talvez você se encaixe nisso, homens mundanos. Vemos nesse versículo como os homens mundanos, após desprezarem a graça de Deus e mergulharem de cabeça nos prazeres transitórios, vivem tão longe de se contentarem com eles, que sua própria abundância inflama ainda mais os seus desejos. Eu quero isso. Enquanto eu não tiver isso, eu não sou feliz. Aí você consegue. Aí aquilo não serve mais. Eu quero agora o outro. Eu tinha um carro vermelho, agora eu não quero mais o carro vermelho, eu quero um carro branco. Quando você conquista, não, agora eu não quero mais esse, eu quero o outro. Eu quero o outro. E o que acontece é que a sua insatisfação, ela rege a sua vida. E essa é uma vida de tristeza, de falta de alegria, semblantes fechados, atribulados, porque não conseguem viver o dia de hoje. O salmista, no Salmo 42, verso 7, diz: um abismo chama outro abismo. Esse desejo, essa necessidade desenfreada faz com que a nossa mente entre em desconforto contínuo. E nós não somos felizes. Mas eu tenho dinheiro, mas eu não sou feliz. Eu tenho dinheiro para ir no melhor restaurante, mas talvez eu ficasse feliz se eu comesse o arroz com o zóio, o ovo, com as pessoas que eu amo. Jamais obteremos paz e alegria até que o favor de Deus resplandeça sobre nós. Você pode buscar paz em todos os lugares. Aí eu vou lá para o Tibete, vou fazer uma meditação lá em cima do monte e tal. Não. Eu vou no mais profundo abismo, nas Fossas Marianas. É o lugar mais profundo dos mares que tem. Não tem paz. Mas é tanto silêncio, não tem barulho, o coração não está em paz. Você não consegue dormir direito. Ainda que os fiéis também aspirem e busquem o conforto terreno, que é o que nós falamos, não há problema.
Todavia nós não o perseguimos de uma forma desordenada. Não há desespero. Eu não estou, volto a dizer para você, eu não quero que você seja São Francisco de Assis no quesito pobreza. Não. Conheça lugares. Quando você viajar para um lugar legal, traz um presente para mim. Traz um chocolate, traz alguma coisa. Não é traz coisa cara, não. Olha, pastor, eu fui para tal lugar, lembrei de você. Olha que lugar legal. Manda as fotos, compartilha comigo. É um prazer você compartilhar as fotos. Eu vou olhar. Eu não fico olhando vídeo. Me poupem de mandar esses vídeos. Uma pessoa me compartilhou um vídeo, entendeu? Eu não estou afim de ver vídeo, não. Me fala o que é. A menos que seja uma coisa importante. Fala, olha, eu preciso que você veja isso em tal ponto, tal coisa. Beleza, vamos olhar. Mas eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo. Eu tenho que cuidar de você. Eu tenho que orar por você. Eu tenho que estar pronto para quando você precisar, eu pegue o carro e esteja na sua porta para te ajudar. Atender o telefone para te ouvir. Então não toma o meu tempo. E não fica chateado quando eu não vejo. Tá? Salmos capítulo 4, verso 8. Em paz eu me deito e logo pego no sono. Porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Eu não conheço alguém que durma mais rápido do que eu. Eu estava lá com o pastor Paulo, no nosso local de estudo, e nós fomos para o quarto para escovar o dente após o almoço, e eu falei para ele assim, eu vou dar um cochilo. Ele olhou para mim e falou assim, mas só falta 10 minutos. Eu olhei para ele e falei assim, 3 minutos é suficiente. Coloco 3 minutos e durmo, ronco, sonho, viajo pelo mundo. Isso é uma característica minha. O que o salmista está falando é sobre essa tranquilidade de você dormir. O salmista Davi chega a uma conclusão. Uma vez que ele é protegido pelo poder de Deus, ele desfruta de tanta segurança e tranquilidade como se ele fosse defendido por todos os exércitos da terra. 2 Reis conta uma história interessante, capítulo 6. O rei, se não me engano, da Assíria, ele tentava destruir Israel, mas não havia permissão de Deus. Então ele armava emboscadas e Deus falava para Eliseu, olha, ele vai para tal lugar, não manda ninguém lá não. E os caras não iam. Quando eles iam atacar não tinha ninguém. E aqui também não. E o rei começou a ficar enfurecido. Chamou seus generais e falou assim, há no nosso meio um traidor. Porque quando nós estamos arquitetando as coisas, eles já estão se preparando para não cair nas emboscadas. E aí levanta a mão um servo, uma pessoa assim mais simples, e fala assim, dá licença, rei. O que é que você vai falar? Não é ninguém daqui. O problema é que lá em Israel tem um homem chamado Eliseu. Ele é servo do Deus Altíssimo. Quando o Senhor fala as coisas aqui, ele ouve lá. Deus revela para ele lá. E ele vai lá e fala para o rei. E aí o Senhor não consegue lograr êxito nos seus intentos. Lograr êxito, hein? Gostei. Hein? Muito bonito agora, hein? Lograr êxito. Aí o rei falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos mandar um exército, em vez de ir lá, vamos mandar para Eliseu. Mas ele esqueceu que Eliseu ouvia. E Eliseu está lá tranquilo, não sei se na sua cadeira de balanço, na sua rede, na frente da sua casa. E o seu servo Geazi olha para as montanhas e vê aqueles carros de guerra descendo, e ele fala, parece Pedro, não te importa que nós morramos? E aí ele responde, 2 Reis capítulo 6, verso 17. Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Muito maior eram os exércitos do Senhor do que os exércitos do ser humano. Ora, nós sabemos que viver livre de todo temor, tormento e inquietação que a preocupação nos traz é uma bênção que deveria ser buscada acima de todas as coisas.
Nós deveríamos buscar realmente esta paz, e não riquezas, não prosperidade. Não digo para você ficar sem fazer nada, mas não demande tanto tempo com isso. Certa feita eu estava lendo um livro de um palestrante famoso chamado Steve Lawson. Ele era convidado, escritor de muitos livros teológicos, e ele foi consultado por um repórter. O repórter falou assim: Doutor Steve, como é que você organiza a sua vida? Porque são tantas palestras, tantos cursos, tantas ministrações. E ele falou assim: eu defini uma regra na minha vida: manhãs para Deus, tarde para os homens e noites para a minha família. É claro que existem exceções, mas ele trabalhava com essa regra. Quando as pessoas queriam tratar de negócios de manhã, desculpa, eu estou com o meu Senhor. É algo que você pode aplicar no seu dia do descanso do domingo. Mas hoje que pode ser isso, me desculpa, eu posso te atender amanhã. Vai ser um prazer fazer isso para você. Mas hoje eu não posso. Hoje à noite, desculpa. Essa semana que passou, um rapaz ele ligou para mim, e eu sempre brinco com a minha filha, né? Às vezes eu esqueço meu WhatsApp ligado aqui no computador na parte de cima da casa, e ele fica apitando. Eu brinco com ela: acho que alguém está querendo um boleto. A pessoa ela perde o senso, e aí quando é 8 horas da noite ela liga para você porque ela quer pedir um boleto bancário no domingo à noite. Não, desculpa, eu não vou te atender. Ah, mas eu preciso. Para que você precisa? Esse versículo, portanto, é uma confirmação da frase anterior, notificando que Davi, com razão, prefere a alegria produzida pela luz do amor paternal de Deus, de preferência a todas as demais coisas, pois a paz interior do Espírito certamente excede todas as bênçãos que possamos formular alguma concepção. A paz do Senhor é acima de tudo. Tinha um desenho que eu gosto de ver sempre que possível. Já vi algumas vezes com a minha filha, Kung Fu Panda. E aí tem um bichinho lá, que eu não sei que bicho que é aquilo lá, parece um esquilo, sei lá o que é aquilo lá. E ele fala assim que ele busca a paz interior. Ele passa o filme inteiro buscando a paz interior. Quando chega no fim, eu estou em paz. A paz que ele busca é uma paz efêmera, é algo que passa. A paz que a gente busca é uma paz do Senhor, uma paz de espírito que é para toda a eternidade. Davi se gloria de que só a proteção de Deus era suficiente, e que sob ele dorme com tanta segurança, ainda que destituído de toda e qualquer proteção humana, como se ele tivesse muitos vigiando e cuidando continuamente dele, ou como se ele fosse defendido por todos os lados por um grande exército. Mateus capítulo 26. Jesus Cristo, não precisa abrir não. Jesus Cristo está no fim da sua vida terrena. E aí os soldados chegam, Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco. Jesus Cristo vai lá, sabe quando cai aquele pedacinho de carne no chão que você pega e coloca no prato de novo? Ele fez assim, tirou as orelhas, a sujeira da orelha, foi lá e colocou de volta no lugar, olhou para Pedro e falou, Mateus 26, 53, acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e Ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Você pode multiplicar por 5 aí para fazer uma conta redonda. Nós estamos falando de 60 mil anjos. Pedro, se eu quisesse eu fazia isso. E aí ele trabalhava calmo no coração dele. Ele era como uma ovelha muda levada para o matadouro. Que nós possamos aprender esse exemplo de Davi, de render a Deus toda esta honra, a saber e crer que, embora não pareça haver da parte de homens qualquer socorro, todavia, eu e você estamos sob a mão daquele que construiu, que fez todo o universo. Somos guardados em paz e segurança. Salmos 91 diz, debaixo das suas asas eu estou guardado. Somos guardados em paz e segurança, como se estivéssemos guardados por um grande exército. Um exército que salvou Eliseu, um exército que estava a postos, era só Jesus chamar. E Davi, ele olhava para essa situação dele e falava, o meu Redentor vive.
Esse tempo que eu estou passando é este tempo. Eu preciso fazer a minha parte? Preciso. Preciso deixar de pecar? Preciso. Preciso me corrigir, preciso me arrepender, preciso pedir perdão para os outros. Mas eu não fiz nada, peça perdão. Aprendi ontem. Sempre aprendi que amor, ele é decisão. Você decide amar as pessoas. Não é sentimento. O amor da Bíblia é uma decisão. Você não merece o amor de Deus. Eu não mereço o amor de Deus. Ele decidiu te amar. E aí ontem eu ouvi algo que foi chocante para mim. Perdão não é sentimento. Às vezes você fala para a pessoa, perdoa, e ela fala assim, eu não estou sentindo no coração, não quero falar da boca para fora. Pois é exatamente isso que Deus fala para você fazer. Faça, haja. Eu decido te perdoar. Vai continuar incomodando, vai continuar aquela angústia, talvez por algum tempo. Mas quando você decide perdoar, coisas maravilhosas acontecem. Estevão sendo apedrejado. As pessoas despiram Estevão, colocaram ele perante um muro e começaram a atacar pedras nele. Foi um homem e juntou as roupas dele e colocou sobre os seus pés. E o nome dele era Saulo. Naquele momento, Estevão olhou e falou, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É como se ele dissesse assim, a minha vida aqui não vale nada. Toma a minha vida, Senhor, e perdoa eles. Foi decretada a sentença sobre Saulo. Pouco tempo depois, ele vira o apóstolo dos gentios. O maior homem após Cristo, dentro do Novo Testamento, dentro das suas cartas que nos inspiram até os dias de hoje. Que você possa ter no seu coração essa certeza de que é mais importante você ter a luz do Senhor brilhando sobre a sua vida do que qualquer situação ou qualquer recurso financeiro que você possa conseguir. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela meditação de Salmos capítulo 4. Agradecemos porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor possa, Pai querido, convencer e converter o nosso coração a olharmos mais para o Senhor. E o Senhor possa trazer ao nosso coração a tua santa e bendita paz. Eu oro, abençoando a vida dos teus filhos e das suas filhas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pelo tempo na tua presença, por todo esse dia, por tudo que o Senhor nos concedeu, pelas tuas graças e também pelas dificuldades com as quais o Senhor nos permite que nós cresçamos, Pai. Nós queremos consagrar a Ti esta semana que se inicia, esta noite, que o Senhor possa nos abençoar e nos conceder mais e mais da Tua sabedoria para que nós sejamos agradáveis ao Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe e te conceda uma noite abençoada. Amém.